A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivador. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 5, Adultos, que tem como título O Reinado de Acasias. Amém? Lição de número 5, Adultos. Então estamos dando prosseguimento ao nosso estudo dos primeiros temas que o autor da lição está falando, e hoje já estamos na lição de número 5, a qual nesse trimestre, já comentamos no início do trimestre, que é uma lição histórica. Estamos falando sobre o livro de 1 Reis e 2 Reis, mais especificamente alguns reis de Israel. Já estudamos sobre o rei Salomão, sobre o rei Jeroboão, sobre o rei Roboão e sobre o rei Acabe, que foi a lição 3 e a lição 4, que pegou duas lições para falar de um rei em circunstâncias diferentes. E hoje, dando prosseguimento, nós vamos falar sobre o reinado de Acasias. Quem era Acasias? Acasias era o filho de Acabe. Então nós vamos falar hoje sobre o reinado de Acasias. Amém? O texto áureo da nossa lição encontra-se em Salmos de número 7, versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus, provas o coração e a mente. Deus é que prova o coração e a mente. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 1, os versículos 1 ao 8 e do versículo 13 ao versículo 17. Amém? Então vamos lá dar início ao nosso comentário bíblico da lição de número 5, que tem como título O Reinado de Acasias. Lição 5, Adultos. Então, como estávamos falando, Acasias era filho de Acabe com a maléfica, com a perversa, que tem por nome Jezabel. Aqui nós estudamos bastante na lição de número 3 e falamos um pouco sobre esta mulher má, que era uma rainha do reino de Tiro e Sidom e se casou com Acabe, numa aliança política que quase devastou a religião do Deus verdadeiro, distanciando o povo cada vez mais do Deus verdadeiro e mergulhando na idolatria da adoração a Baal, que foi uma máxima no reinado de Acabe, que é o pai de Acasias, esse que nós iremos estudar, Acasias, que é o 8º rei de Israel, na verdade, o 8º rei das tribos do norte, né, que ficou chamado Reino de Israel, porque no Reino do Sul quem estava reinando era Josafá. Então, quando Acasias assume o reinado do Reino do Norte, Josafá está reinando no Reino do Sul, que é o rei de Judá. Acasias reinou apenas 2 anos, meus amados irmãos, porque no relato de 2 Reis, capítulo 1, já nos fala, nos versículos iniciais, que ele caiu por uma das grades de um dos quartos, de um quarto que ele tinha em Samaria, uma casa que ele tinha em Samaria, porque Samaria era a capital do Reino do Norte, era a capital de Israel à época. E a Bíblia fala que ele caiu e dessa queda ele adoeceu. Mas repare que os versículos finais do livro de 1 Reis, se os irmãos perceberem, 1 Reis é do capítulo 22, do versículo 50 ao versículo 54, que é onde termina o livro de 2 Reis, para dar início ao livro de onde acaba o livro de 1 Reis. E quando vai dar o início do 2º livro de Reis, continua a história de Acasias. Mas lá atrás vocês vão ver que Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal, seguindo os caminhos de quem? De Jeroboão, seguindo os caminhos de quem? De Acabe, seguindo os caminhos de quem? De Jezabel, sua mãe. E o livro de 1 Reis, o último versículo do livro, é o capítulo 22, versículo 54, fala que ele serviu a Baal e se inclinou diante dele e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera o seu pai. E ele fez isso, ele reinou 2 anos.
Reinou 2 anos e fez tudo que era mal ao Senhor, e dessa queda veio a sua consequência, a sua consequente morte, porque ele caiu e adoeceu. E aí é que se dá o desenrolar da nossa lição bíblica de hoje, que vai falar sobre este rei também, que foi um rei mau, porque nós já falamos em lições anteriores que todos os reis das tribos do norte, ou seja, reis do reino do norte, do reino de Israel, porque tem o reino de Israel e o reino de Judá. Todos os reis do reino de Israel que comandou as 10 tribos do norte foram reis perversos, reis maus, que não fizeram aquilo que agradava ao Senhor. E é neste clímax da história que começa. Por quê? Porque depois dessa queda de Acasias, ele cai pela grade de um quarto de uma casa que ele tinha em Samaria, que era a capital do seu reino, e ele caiu. E desta queda, ele adoece e fica acamado, sem forças para se restabelecer. Não tinha forças para levantar, nem muito menos para caminhar, e ficou acamado, ou seja, inativo, sem força, e ficou deitado em uma cama. Sabe-se certamente que naquela época, era uma época ainda um pouco que a medicina não estava avançada, principalmente em Israel, porque era uma nação exclusivamente teocrática, e agora com o governo monárquico passou agora a ter rei, mas antes disso Deus é que comandava, e Deus, quando estabelece reis, queria que Deus, juntamente com o rei, ajudando ao rei, se o rei seguisse os mandamentos, o estatuto divino, Deus estaria guiando a nação pelo melhor caminho. Certamente o seu líder maior, que seria a representação, que era representado pelo rei de Israel. Mas não foi isso que aconteceu, e eles se distanciaram de Deus. E o Deus de Acasias, nós já vimos que ele se prostrava a Baal. Baal era o Deus que certamente estava tentando, não Baal, né, mas os idólatras, as pessoas, porque Baal não é nada, era um Deus ilusório, era um Deus falso. Então não era Baal, eram as pessoas que se tornaram idólatras devido àquilo que Jeroboão, no seu reinado, ou seja, o primeiro rei da tribo do norte, que foi Jeroboão, implantou adoração a falsos deuses, e isso se perpetuou ao longo dos anos em todos os reis das tribos do norte, que é o reino de Israel. E vemos que Baal foi um deus que estava sendo implementado pela Jezabel no reinado de Acabe como um deus, tipo, a religião oficial do reino estava cambaleando, estava andando, estava convergindo, não é isso? Para a adoração a Baal. E Baal era um deus também que foi adorado por Acasias. Mas ele cai doente. E nós vimos em lições anteriores que Baal era tido como o deus da chuva, o deus da fertilidade. E certamente Baal não seria o deus da cura, porque isso estava inculcado na cabeça das pessoas. Até os próprios judeus tinham isso na sua mentalidade, eles acreditavam no Deus verdadeiro. Por isso nós falamos que os israelitas desta época eram enoteístas. O que quer dizer esse enoteísta? Eles tinham Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como Deus, mas eles não negavam a existência de outros deuses. Na mente deles, ele tinha o Deus de Israel como o Deus que liberta, o Deus que tira do cativeiro. Mas esse Deus que tira do cativeiro é o Deus da agricultura, é o Deus da fertilidade, é o Deus que supra a necessidade. Por isso o povo cocheava entre dois pensamento. Por isso Elias fala para ele: por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Porque era conveniente, quando estava em momento de aflição, de angústia, clamava ao Deus de Israel, que era o Deus libertador. Mas quando a chuva não vinha, clamava-se a Baal, porque era o Deus das chuvas. Irmão, acredito que os irmãos estão entendendo o que estava na mentalidade do povo judeu daquela época. E justamente era isso que estava na mentalidade do rei Acasias. Embora já tinha passado por momentos que o poder de Deus venha se mostrado ao povo, e certamente ele teve conhecimento disso. E se não, é que ele esteve no local, no Monte Carmelo, quando houve ali a demonstração visível do qual Deus era o verdadeiro, quando Elias clama ao Senhor e fogo cai do céu e consome o holocausto, e aqueles 850 profetas são mortos. Certamente ele sabia disso. Se ele não participou, certamente ele sabia
que o Deus de Israel era o Deus que liberta, era o Deus que manda a chuva, era o Deus que dá a fertilidade da terra, é o Deus que faz com que tudo aconteça e era o Deus que cura. Certamente ele sabia, mas a idolatria, meu irmão, tinha tomado conta da vida deste rei. Ele já estava cego espiritualmente e ele manda os seus mensageiros consultar a um Deus, que é o Deus chamado de Baal-zebub, que é a junção de duas palavras. Essas duas palavras quer dizer, são duas divindades. Baal é o Deus que nós estudamos, que é de origem cananeia, enquanto Zebub é de origem filistia. Baal significa senhor, esposo. A gente já falou sobre isso nos idiomas semíticos. E mais tarde passou a designar, como eu estava falando, o Deus da tempestade, ou ainda o Deus da agricultura, da fertilidade. E Zebub pode ser ainda uma variante da grafia de Zebu, que significa Baal, o príncipe. No Novo Testamento, essa divindade aqui, esse Deus, esse falso Deus, foi chamado por Beelzebu, que era os príncipes dos demônios. Então ele manda consultar esse Deus lá de Ecrom. Esse Deus estava lá em Ecrom e manda lá consultar. Mas não é o Deus de Ecrom. Observe que ele vai lá consultar, sabe quem, meus amados irmãos? Ele vai consultar os adivinhadores. Eram os encantadores, que eram os idólatras que colocavam na mente do povo as falsidades da falsa religião, a quais ele seguia, os deuses que ele mesmo construíam para seguir a seu bel prazer e trazer benevolência para si, em detrimento da vontade de Deus, porque não era isso que Deus queria para o povo, nem para a nação de Israel e nem para o seu rei. E Acasias manda os mensageiros ir lá consultar a Baal Zebub de Ecrom. Ecrom era uma das 5 cidades dos filisteus, uma das 5 maiores cidades dos filisteus, meu irmão. E ele estava doente, manda enviar os mensageiros e vai lá consultar para saber o que vai suceder de mim, se eu vou levantar dessa cama ou não, se eu vou morrer, se eu sararei dessa enfermidade ou não. E ele manda aqueles homens ir lá. E vem a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ao profeta Elias. Vem a palavra do Senhor a Elias, porque o rei agora, que estava reinando, está seguindo os mesmos passos de quem? Seguindo os mesmos passos de seus pais. Esse rei, meu irmão, Acasias, teve um mau exemplo em seu lar, teve um mau exemplo de criação, porque era uma mãe idólatra, uma mãe que fazia tudo aquilo que era contrário aos planos de Deus. Por quê? Porque foi no reinado de Acabe com Jezabel que os profetas, os homens que faziam a vontade de Deus começaram a ser perseguidos e mortos. Foi no reinado de Acabe que foi introduzido o culto idólatra quase como um culto oficial em Israel, e tudo isso foi feito no reinado de Acabe e Jezabel. E ele estava crescendo, Acasias, o rei Acasias estava crescendo nesse ambiente. Ele via tudo isso acontecendo. E certamente, meu irmão, ele absorveu, assimilou aquilo para si. E quando ele vem a reinar, ele agora vai consultar um falso Deus, porque ele está rejeitando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. E agora ele vai consultar quem? O Deus de sua mãe, o Deus de seu pai, porque ele está seguindo um exemplo, porque a criação dele foi um mau exemplo. Então Acasias sempre seguiu o espaço de seus pais, e ele segue o espaço de seu pai. E aí vem Elias novamente, vem e intercede, porque nós já estudamos em lições anteriores que Elias é um profeta das profecias imediatas, ou seja, não tem profecias futurísticas, mas são profecias para se cumprir por dias ali. Não passa muito tempo para que aquilo que Elias profetiza, aquilo que Deus dá a Elias, vai se cumprir imediatamente. E Elias aparece abruptamente, meu irmão. Ele não aparece, não anda vagueando, apregoando a palavra de Deus, como vemos isso em vários profetas, que vai pregando ao povo, mostrando ao povo o caminho para que o povo se converta, se volte aos caminhos do Senhor. Mas Elias não é esse tipo de profeta. Elias é o tipo de profeta que está ali para levar aquilo que Deus lhe dá. Deus dá a palavra para Elias e manda Elias fazer determinada obra. Elias vai lá e faz.
e depois ele sai de cena. Ele não fica, meu irmão, batendo no peito para dizer que é profeta do Senhor, como muitas pessoas hoje em dia fazem, que Deus entrega uma profecia, Deus entrega uma mensagem, e aquela pessoa entrega a mensagem e usa daquilo como um trampolim na sua vida para mostrar que talvez ele seja mais santo, talvez ela seja mais santa, e talvez só ele ou ela tenha intimidade e comunhão com Deus, porque Deus entregou a profecia para ela. Mas o exemplo de Elias mostra totalmente o contrário. Ele vai lá, entrega a mensagem e sai de cena, porque a honra e a glória tem que ser unicamente e somente para Deus. E Deus dá a mensagem para Elias, e Elias vai, intervém no meio do caminho aqueles mensageiros. Observe só que os mensageiros não conheciam Elias. Elias para eles no meio do caminho e Elias vai e pergunta a eles: porventura não há Deus em Israel para ires consultar Baal de Zebute, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor. Isso Elias falando para os mensageiros: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Observe que Elias vai, entrega aquilo que Deus falou. Não entrega nem a menos nem a mais, mas entrega exatamente aquilo que Deus falou. E dá a mensagem para os soldados. Os soldados não sabiam quem era Elias. Os soldados sabiam o que eles iriam fazer lá em Ecrom. E certamente foi no quarto do rei que o rei dá ordem. E ele sai e ninguém mais ouve aquilo que foi falado naquele quarto. Mas no meio do caminho vem um homem e intervém. Porque Deus tinha mostrado a Elias através do anjo do Senhor qual o intento daqueles homens iriam fazer a mandado do rei lá em Ecrom. E aqueles homens ficam pasmados, meu irmão, com essa corajosa intervenção de Elias. Não é nem tanto pela intervenção corajosa, mas é por aquilo que Elias falou. Porque o que Elias falou, meu irmão, vamos falar assim, era o segredo de 7 chaves. Só eles sabiam e o rei. Ninguém mais sabia. E vem um homem do meio do nada, aparece e fala justamente aquilo que nós vamos fazer lá em Ecrom. E nos desafia ainda, dá uma sentença de morte para o rei. E foi isso que aconteceu. E essa resposta àqueles soldados causaram espanto. E os soldados não completam sua missão. Ou seja, eles não vão em direção a Ecrom. Eles dão meio a volta agora e voltam para falar ao rei o que aconteceu. Eles voltam seu caminho para falar ao rei Acasias que um homem apareceu no meio do caminho e falou que não há Deus em Israel para vindes e mandes consultar lá a Baal de Zebute, Deus de Ecrom. E ele falou ainda: portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E o rei recebe aquela mensagem, porque ele vê os profetas entrando, os mensageiros entrando e vocês já voltaram, a viagem, vamos supor, de 2 dias, vocês já voltaram tão rápido. Aí ele fala: um homem nos interviu no meio do caminho e nos deu uma mensagem. E o rei fica pasmado. O rei conhecia Elias. Observe que os soldados, os mensageiros, não conheciam Elias, mas o rei conhecia Elias. Por isso ele fala: como era esse homem? Qual era o traje desse homem que parou vocês no meio do caminho e falou essas palavras? Estava tendo já um lampejo na mente do rei, que ele sabia, ele conhecia Elias, que Elias aparecia a seus pais e falava a verdade. Mas agora ele estranhou porque Elias não veio, Elias mandou uma mensagem. Com os pais não, contra Jezabel e Acabe, Elias ia lá e se apresentava, porque Deus dizia: vai lá e te apresenta a Acabe. Assim aconteceu quando Elias foi lá e deu aquela profecia de como seria a morte de Acabe, como seria a morte de Jezabel. E Elias vai e manda mensagem agora, através dos mensageiros. E ele fala: como era esse homem que encontrou vocês e falou essas palavras? E os homens param. Era um homem que estava vestido de pelos, estava com cintos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. E ele disse: é Elias.
É Elias o tisbita. Eu tenho certeza que é Elias o tisbita, porque ele não fala nada de bom para a nossa família, ele não fala nada de bom que nos agrade. Mas por que será? O rei não parava para meditar. Mas por que este homem de Deus fala tudo aquilo que é contrário ao que nós agimos e pensamos? Ele não parava para raciocinar. Não parava para pensar, porque sua mente já estava cauterizada pela idolatria. Porque certamente, meu irmão, eu não tenho dúvidas que se ele fosse consultar ao Deus de Israel, ao Deus que tudo pode, Deus certamente teria misericórdia dele, não só dele, como da nação de Israel, porque quando o rei é mau, a nação também comete o pecado e muitos se denegriram, se perderam, e o juízo de Deus viria sobre a nação de Israel, como veio ao fim do período dos reis, quando eles são levados em cativeiros, bem antes de Judá, devido ao seu pecado de idolatria, a não dar ouvido à voz do Senhor. E foi isso que aconteceu, meus amados irmãos. Ele recebe aquela mensagem, fica pasmado, mas mesmo assim não se converte de seus maus caminhos. Ele antes agora busca o profeta, mas não, meu irmão, ele vai mandar buscar o profeta, não para que Deus fale através do profeta a sua vida, não, mas ele manda buscar o profeta com um tom ameaçador. E por que a gente sabe que é um tom ameaçador? Porque quando os soldados, o capitão vai com 50 soldados buscar a Elias, o primeiro capitão com 50 soldados vai buscar Elias, imagine só, era um homem só, e ele manda um capitão com 50 soldados para buscar um homem só. E Elias se põe em cima do monte. A Bíblia não revela qual é esse monte, não diz qual é o nome desse monte, mas fala que ele estava no lugar alto no monte. Porque os mensageiros foram e disseram a mensagem, mas agora o rei não manda os mensageiros ir lá buscar Elias, manda soldados. Observe que ele manda soldados, era um tom ameaçador, vai soldados buscar ele. É como se fosse nos nossos dias mandar os policiais vir buscar ele. É um tom de ameaça que ele tem que vir, tem que obedecer a ordem do rei. Mas ele não sabia que ele ia seguir aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, Deus que tudo faz e tudo pode fazer acontecer. E o primeiro capitão vai ao encontro de Elias e chega lá embaixo do monte e fala para Elias: homem de Deus, o rei disse, desce. E Elias olha para aquele homem e fala: se eu sou o homem de Deus que desça fogo do céu e consuma a ti e a os teus 50. E sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Caiu fogo do céu e matou aquelas 51 pessoas, ou seja, o capitão com 50 soldados foram mortos. O que eu fico imaginando é que não tinha ninguém ali ao redor para ver. Certamente Elias estava com Eliseu, porque Eliseu agora já estava caminhando com Elias, mas não tinha ninguém para dar notícia ao rei do que aconteceu. Por isso a demora acontece. O rei certamente calculou o tempo que os mensageiros saíram, foram encontrar Elias e voltaram. Vamos supor 4 horas. Passou-se 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Mas cadê esse grupo de soldados que não trouxeram este homem? 50 soldados para trazer um homem não trouxeram. Aí o rei manda mais 50 com o seu capitão buscar esse Elias. Com os 50 que tem lá, já vão fazer 100. Vai lá buscar esse Elias. Aí o segundo grupo vai. E o soldado que estava liderando agora, o capitão daqueles 50, foi mais enfático ainda do que o primeiro. O primeiro disse, desce. O segundo vai e fala mais veementemente. Fala, homem de Deus, assim diz o rei. Desce depressa. Desce depressa. E Elias responde, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti até os 50. E sabe o que aconteceu novamente, meu irmão? Fogo do céu desce novamente e consome todos aqueles homens novamente. O que aconteceu de novo? O tempo passa, as horas passam. E cadê esse grupo que não volta com Elias?
E o rei insistentemente manda mais soldados, vai lá mais 50 com seu terceiro capitão. Mas a diferença desse grupo, desse terceiro grupo, irmão, era um grupo que certamente conhecia e temia ao Deus de Elias, ao Deus dos céus. E ele agora vai com humildade, quando ele chega ao pé do monte onde Elias está, ele olha para Elias e já se joelha, fica de joelhos diante de Elias, pedindo clemência, pedindo misericórdia. E ele fala isso: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, seja a minha vida e a vida destes 50 homens que estão comigo. Aí ele fala, porque certamente ele viu, meu irmão, porque as cinzas ficou, o fogo que desceu consome tudo e consumiu aqueles homens. E ele veja, eis que fogo do céu desceu e consumiu aqueles dois primeiros capitães, porque ele viu lá, certamente dois chamuscados de fogo lá, e ele certamente percebe isso, porque Elias é o conhecido profeta do fogo. E ele certamente estava também lá no monte quando o fogo desceu do céu, e ele vê as coisas de Deus e creu. E embora esteja trabalhando para um rei pagão, ele sabia quem era Elias. E ele fala isso para Elias: eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros grupos, capitões de 50, né? Com os seus 50. Porém, seja preciosa agora a minha vida diante de ti e a vida destes servos que estão comigo. Aí o anjo do Senhor vem e fala a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Observe que o anjo fala: desce com esse, não temas. Porque, meu irmão, ele estava sofrendo agora ameaça. Indiretamente estava sendo ameaçado. Por quê? Porque o rei não mandou ele para consultar, para trazer agradecimentos, palavras bondosas, não. O rei mandou, foi em tom de ameaça mesmo. Por isso o anjo do Senhor vem e fala: deste com este, não temas. Era isso que estava dizendo, para ele não temer. Que o perigo, embora seja eminente na vida de Elias, ele não deveria temer. E o que acontece? Elias vai, meu irmão, e agora desce ao encontro do rei. Por quê? Porque esse terceiro capitão sabia que o profeta Elias era Deus que agia em sua vida. E Deus se mostrou através do fogo na vida de Elias. E Elias desce até a presença do rei, sem temer, e chega diante do rei, meu irmão. Chega diante do rei. Ele vai lá e ele já chega, ele não muda o que o Senhor falou. Ele não teme a ameaça que o rei tinha lhe feito, mandando soldados, 50 soldados para buscar um só homem. Ele não teme, ele não muda a sua mensagem, porque há pessoas que são assim. Quando estão longe, quando está em momento de aperto, quando chega a dificuldade em sua vida, na sua frente, não tem para onde correr, tem uma pessoa que é importante, uma pessoa que é maioral, um líder, vamos supor, que é essa liderança, e ele muda totalmente tudo aquilo que Deus fala. Mas Elias não, Elias vai e fala: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiro a consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom. Porventura, porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Olha o que ele estava dizendo: por que você não consultou o Deus de Israel? Em Israel tem Deus, vive o Senhor em Israel. Portanto, desta cama que subiste, você não descerá, mas certamente você vai morrer. Esta é a sentença que o profeta Elias vem e dá para o rei Acasias, meu irmão. Observe agora que Elias foi porque estava sendo ameaçado, porque o rei queria que ele viesse, porque Elias profetizou morte. Mas diante daquela notícia, o rei fica extasiado de tal forma que não tem ação para agir contra Elias. Mas tudo isso por intervenção certamente de Deus, claro que sim, porque o Senhor já tinha falado para Elias que ele desceria com aqueles grupo de 50, aquele terceiro grupo de 50 e seu capitão, e não temesse. Então Elias entra pela porta, entrega a mensagem de Deus que já foi
foi entregue pelos mensageiros, mas agora Elias vem e entrega pessoalmente aquilo que o Deus de Israel falou a respeito da vida de Acasias, e ele vem e sai pela porta, andando e caminhando. Eu imagino no Palácio Real, todos aqueles servos olhando, este aí é o homem de Deus, aquele lá que orou e veio e caiu fogo do céu, e agora ele vem, entrou no palácio, foi no quarto do rei e falou que o rei ia morrer. Por quê? Porque Elias não temeu, meu irmão. Elias não temeu, meu irmão, porque ele sabia que Acasias não havia abandonado a Baal. Ele não havia abandonado a Baal. Porque se ele tivesse se arrependido, Deus teria misericórdia dele. Se ele chegasse para Elias, verdadeiramente, homem de Deus, errei, pequei em consultar um Deus estranho, um Deus que não é Deus, uma falsa divindade, mas eu sei através da tua palavra que aqui em Israel há sim um Deus, em Israel tem um Deus que tudo pode, tudo vê, tudo faz. Certamente Deus teria misericórdia da vida dele, mas ele não se converteu, mas antes ele estava agarrado a Baal, estava impregnado. Meu irmão, não é fácil abrir mão de Baal. Vamos trazer isso para o nosso dia. Não é fácil abrir mão de Baal, ou seja, abrir mão dos nossos falsos deuses, da nossa idolatria que muitas vezes entranha no coração. Não falo nem da idolatria de um poste ídolo, de uma estátua, de uma escultura, mas aquela idolatria que penetra o coração, que só Deus sabe que você ainda adora certos tipos de coisas que impregnem. Por quê? Porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração torna-se algo para ser idolatrado, meu irmão. Então, abrir mão disso tudo, meu irmão, é difícil, sabe por quê? Porque significa deixar de exercer controle sobre aquilo que você acha que é seu Deus, porque é naquilo que você confia, é naquilo que você deposita confiança. Então, abrir mão desse Baal significa que você não terá mais à disposição aquela religiosidade alienadora ao nosso dispor, meu irmão. Então, para deixar Baal, é preciso abandonar as ilusões confortáveis que permitem viver uma desonestidade livre de culpa. Deixar Baal, meu irmão, significa que não mais poderemos usar a religião para assustar, para subornar ou intimidar as pessoas. E era isto que Elias estava querendo mostrar para aquele homem, que abrir mão de Baal é um convite para crescer espiritualmente, mas crescer dói, meu irmão. Especialmente em pessoas que estão acostumadas a esta cultura que ele dá passagem livre para uma religião dos contos de fadas e de divertimento e êxtase. E era isso que Elias estava tentando mostrar para aquele homem, para que ele viesse se converter ao Deus do céu e que viesse a mudar a história de Israel, viesse a dar um basta. Ele, como o oitavo rei de Israel, agora poderia mudar a história. Teve 7 reis ruins. Agora eu vou fazer história porque eu vou mudar, eu vou me tornar para o Deus, mas ele não quis. A oferta de Deus foi feita a ele sim. E Elias vai e dá a mensagem de Deus para ele. E o que acontece com aquele homem, meu irmão? Ele vem a morrer porque a palavra de Deus o falou, que ele iria morrer, que daquela cama ele não se levantaria. E se passou-se 2 anos do seu reinado. Não sei quanto tempo ele ficou doente, só sei que ele reinou 2 anos. Ele já estava reinando quando ele caiu. Vamos supor ali 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, que ele reinou acamado, doente. E a palavra do Senhor se cumpriu na sua vida, porque o que Elias falou a respeito da sua mãe, de seu pai vai se cumprir. Agora de Acasias veio a se cumprir e virá a se cumprir também na vida de Jezabel, como se cumpriu também. E agora se cumpriu a vida de Acasias. Ele vem e morre e não deixa filhos, porque foi um homem doente, um homem que viveu atribulado, sem esperança, desiludido, acamado. Como ia se ter um relacionamento com a sua esposa, com a sua mulher? Não teve, e não deixou filho. E o que acontece? Vem Jorão e vai reinar em seu lugar. E Jorão vem a reinar em seu lugar, e certamente a autora da lição não vai falar sobre Jorão,
Mas os irmãos que desejarem aprender um pouco mais, leia as Sagradas Escrituras, o livro de 2 Reis, para ver o desenrolar da história, porque a nossa próxima lição vai falar sobre o profeta Elias e Eliseu. Vai sair um pouco de lado dessa história dos reis de Israel. Até agora nós falamos sobre alguns reis. Nas lições próximas, não vai falar sobre reis mais, porque vamos falar sobre Elias e Eliseu, vai falar sobre o ministério de Eliseu e sobre Naamã. Observe 3 lições daqui para frente, não iremos falar sobre os reis, só na 9ª lição que voltaremos agora a falar sobre o rei Joás. Mas o interessante de notar é que entre essas lições que vão falar sobre reis, vai ter reis reinando, e é interessante a gente falar, situar o aluno nesse contexto histórico. E o autor da lição encerra a lição falando no último subtópico as qualidades de Elias, que nós não podemos deixar de falar, embora já falássemos em outras lições, mas exclusivamente neste episódio a gente vê que Elias tinha intimidade com Deus. Ele tinha, porque Deus falou para Elias para ele ir lá e que impedisse os mensageiros do rei. Por uma revelação que foi dada por Deus a Elias. A gente falou disso na lição. Os mensageiros sabiam do que iam levar, mas ninguém mais sabia. Aparece um homem do nada e fala o que eles iriam fazer na cidade de Ecrom, é porque aquele homem tinha intimidade com Deus. Tinha ousadia, tinha palavra, e aqueles homens voltam e desobedecem ao rei por causa de um homem que parou no meio do caminho. Mas era um homem que tinha intimidade com Deus. Era Deus que estava na vida de Elias para mostrar que ele tudo pode, tudo tem o poder. No caso, o Deus de Israel. É o Deus que tudo pode e tudo faz. E tudo ele tem os seus planos, seus desígnios na vida dos homens. E na vida de Elias ele tinha isso. Relacionamento, meu irmão. Era um Deus pessoal que estava lado a lado de seu servo. Elias também mostrou que era zeloso, meu irmão, em promover a adoração a Deus em Israel. Assim como aconteceu no Monte Carmelo, aconteceu nesse episódio do rei Acasias. Ele fala: não há Deus em Israel para você vir consultar a sua palavra. Elias quer mostrar aquilo que Deus quer para o povo, que é o quê? Que o povo se volte a uma adoração verdadeira ao Deus de Israel. Por isso ele fala isso ao rei, meu irmão. Essa era uma das qualidades que o profeta Elias tem. Outra qualidade que nós percebemos nesses episódios é que Elias não teme a ameaça do rei em sua vida, mas antes ele cumpre, ele é obediente à voz do Senhor e ele não muda a palavra que o Senhor lhe deu, nem para menos, nem para mais. Mas se a palavra é dura, é forte, ele entrega como Deus lhe entregou. Ele não tentou amaciar o coração do rei. Ele não ficou arrodeando, dando voltas, mas ele chega com a palavra que o Senhor lhe deu, sem temer, mostrando que Deus é Deus e tudo pode fazer. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando mais uma lição bíblica do seu canal EBD Fácil Motivadora. E nesta lição nós falamos sobre o reinado de Acasias, lição de número 5, adultos. Que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando. Você que está sempre nos acompanhando, meus amados irmãos, e ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, abençoe o nosso canal, porque é a única maneira que você pode nos abençoar, é o quê? É se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, compartilhando, e o mais importante, que normalmente a gente parou de falar um pouco, mas tem o teste online. O teste online não deixou de existir. O teste online está na descrição deste vídeo. Os irmãos vão clicar no link e vão ser direcionados ao nosso teste online. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando, porque assim Deus irá fazer grande coisa na sua vida, não porque você nos acompanha, mas porque aquilo que Deus nos manda falar, nos manda ensinar, nós ensinamos como a palavra de Deus deve ser ensinada com verdade, sinceridade e de coração aberto. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora.